Olá, hoje temos a aula de Geografia, a aula 14. Continuamos no capítulo 3, onde o tema é a natureza e o ser humano transformam as paisagens, mas hoje o assunto é a água, o uso correto e reaproveitamento da água, pois a poluição da água e as atividades. Então, iniciando aqui com água. Os impactos ambientais que ocorrem com a transformação da paisagem atingem um dos recursos naturais mais importantes para a vida do planeta, a água. A água é fundamental para a vida de todos os seres vivos. É utilizada para beber, cozinhar, realizar a higiene, para o cultivo de alimentos, entre tantos outros usos. Nosso planeta é formado predominantemente por água. Do total de água disponível, a maior parcela corresponde à água salgada dos mares e oceanos, e apenas uma parte muito pequena é de água doce. Além disso, menos da metade dessa porção de água doce está disponível para o consumo humano. Então, observem aqui. Lembra da experiência que vocês fizeram esses dias, que tiveram que gravar um videozinho em ciências, na página 11, pegar uma garrafa PET de água? Então, aqui está representado, vocês fizeram mais ou menos essa experiência, só que aqui está representado em porcentagem, né? Então, aqui nós temos essa primeira gotinha aqui de água, né, que representa a água salgada do planeta. Então, essa água salgada representa 97,5%, né, de toda a água presente no planeta Terra. Aí, olha aqui o restante. O restante é 2,5% que sobra de água doce. E dessa água doce, tem a água em forma de gelo e a água líquida, né? E olha aqui o que essa água representa aqui, né? Olha, 68% desses 2,5% aqui, ó, dessa gotinha, 68,9% é gelo e calotas polares. Quer dizer, não dá para consumir, né? Tá congelada, tá? E aí, aqui, ó, 31,10% é água doce líquida, né? Então, pode ver que a maioria dessa água aqui, ó, a maioria está congelada. Somente 31,10% está líquida. E dessa água líquida, ainda temos aqui, olha, 96% dessa água líquida está subterrânea, ou seja, está embaixo da terra. E é água superficial nos rios e lagos, de água doce, líquida, somente 4%. Olha aqui, ó, somente esse espacinho aqui que é a água disponível, né? Líquida e doce. Então, por isso que vocês fizeram aquele experimento em ciências, para entender a quantidade de água que tem para consumo, porque às vezes a gente pensa assim, tem muita água no planeta, não precisa cuidar, tem demais. Então aqui mostra a porcentagem e lá em ciências vocês fizeram a experiência para ter uma noção de quantidade, tá? Continuando aqui, ó. Do total de água doce disponível para o consumo, a maior parte é utilizada para a agricultura. Observe a distribuição do consumo de água doce no gráfico a seguir. Então, aqui nós temos um gráfico, né? Vocês podem ver aqui, ó, que 22% dessa água é utilizado em indústrias. E aqui, ó, nós temos 70% é utilizado na agricultura. A agricultura utiliza muito a água doce. E aqui, olha só a quantidade que é uso doméstico que utilizamos em casa, fazer o alimento, tomar o banho, higiene pessoal, né? 8%. Então, vocês observam que o maior gasto é aqui. É claro que nós consumimos poucos, gastamos pouco, mas nós também temos que nos conscientizar para poder preservar a água. Mas essa parte aqui da indústria e da agricultura precisa se conscientizar muito mais, porque eles consomem ou gastam muito mais água. Então, aqui nós temos algumas atividades domésticas também geram desperdícios.
que podem ser evitadas, né? Então, aqui nós temos aqui, ó, lavando o carro com mangueira, né? Gasta muito mais água do que você pegar um baldinho, ensaboar o carro e depois ir enxaguando aos pouquinhos ali, né? Também aqui lavando a louça com a torneira ligada, primeiro lava, depois liga para enxaguar. Aqui também escovando os dentes, né? Com a torneira ligada ali. Então, atualmente, é cada vez mais frequente, especialmente nas grandes cidades, a falta de água nos reservatórios. Então, justamente por causa de alguns desperdícios. É claro que também tem outros fatores, né? Às vezes, quando está muito quente, muitos dias sem chover, então já tá difícil. Então, se a gente economizar, melhora pelo menos nesses dias quentes que falta água mesmo, que os reservatórios eles diminuem a quantidade de água por falta de chuva. Então, aqui a seguir algumas maneiras simples de economizar esse recurso. Então, aqui temos o uso correto de água. O primeiro ali, ó, tome banho rapidamente, né? Se puder tomar banho rápido, né? Ou desligar o chuveiro, igual eles falam, se molhe, desliga o chuveiro, se ensabua, se esfrega e depois liga novamente para enxaguar. Aí aqui o segundo, escova os dentes com a torneira fechada. Depois aqui, ó, feche a torneira enquanto lava a louça. Aqui, use água no balde para lavar o carro e as calçadas. Regue as plantas em períodos de pouco sol e com regador. E conserte vazamentos das torneiras, porque às vezes uma gotinha, um vazamento, pouquinha coisa, no final consome muita água. E aqui nós temos o reaproveitamento de água. Tem pessoas que eles fazem reaproveitamento de água, eles utilizam uma água de outro local para usar, por exemplo, pego a água da máquina de lavar para lavar calçada. Então, aqui, ó, vocês podem observar que eles estão reutilizando a água. Então, o uso racional da água, além de ser uma responsabilidade ambiental coletiva, contribui para a economia financeira. Aí, aqui, ó, poluição da água. Além do desperdício, a falta de cuidado com a água é um dos principais problemas que afeta esse recurso fundamental para a vida. Em muitos lugares são lançados esgotos domésticos, comerciais e industriais nos cursos de água, o que dificulta sua situação. No Brasil e no mundo, há lugares em que é possível ver a água utilizada sendo lançada diretamente nos rios e mares, levando sujeira, matéria orgânica e outras substâncias que fazem mal à saúde dos seres vivos. Aqui nós temos destacado matéria orgânica. Vamos ver o que significa matéria orgânica? É uma substância geralmente composta de restos de animais e vegetais e de seus resíduos lançados ao ambiente. Então, tudo isso contribui para a poluição da água, né? E isso é muito preocupante, porque vocês viram a quantidade de água doce, né, que nós temos ali para consumo, e dessa água é bem pouco e ainda muito é desperdiçado. Então, aqui nós temos essas imagens, ó, de poluição da água. As principais causas de poluição e contaminação da água são dejetos químicos, né, industriais, as indústrias, dos esgotos também, quando não tem saneamento básico, aquela encanação correta, vai tudo para dentro dos rios. E acúmulo de lixo também, os lixos descartados incorretamente, quando chove eles acabam indo para os rios. Por isso a conscientização de dispensar o lixo no local correto, né? Essa foi a aula, né? Agora aqui nós temos as atividades da página 17, que vocês farão. E na página 18 e 19 tem um jogo para vocês fazerem. Jogarem, convidar alguém da família para jogar, tá? E depois desse jogo, depois que vocês jogarem, no caderno de geografia, vocês copiarão atitudes positivas e negativas que aparecem no jogo. Então, conforme vocês forem jogando o jogo, vocês vão ver que tem algumas partes ali que tem atitudes positivas e negativas. Depois vocês vão pegar o caderno, colocar o nome, matéria, data, e aí vocês vão fazer
vão separar ali vão copiar lá do jogo quais são as atitudes positivas e quais são as atitudes negativas que aparecem no jogo. E para jogar esse joguinho com alguém da família que vocês vão convidar aí, vocês vão precisar ir no material de apoio e vai recortar de lá um dado. Tem um dado, quem tiver o dado não precisa recortar. Mas quem não tiver pode recortar lá do material de apoio o dado, né? E montar esse dado. E para fazer tipo uns carrinhos, pode pegar um carrinho, ou pode pegar uma borracha, ou qualquer outra coisa para ser os pinos do jogo. Que esse jogo é simples, vocês vão fazer a regra, quem joga primeiro o dado, quem tirar o maior número, começa o jogo. Aí ele joga o dado, 3 casinhas, ele anda 3 casinhas. Se ele parar numa casinha que não tem nada, né? Aí ele continua ali o jogo, passa pro próximo. Agora, se ele cair numa casinha que tem alguma atitude negativa, lá vai ter uma penalidade, volte 2 casas. Se ele cair numa casinha que tem uma atitude positiva, ele tem uma recompensa, avance mais 3 casas. Então, esse joguinho é bem conhecido. Então, ganha o jogo quem chegar no final das 30 casas ali, tá? Então, joguem o joguinho, convidem alguém, se divirtam e depois façam a listinha ali das atitudes positivas e negativas, tá? Então, essa foi a nossa aula de hoje, né? Uma boa quinta-feira para vocês.